falando? Não. Eu tô falando porque a sua família fala muito bem de você. Aí eu falei, mas fala o quê? Não, fala bem. Então, o Zezinho, eu queria te convidar para ir numa reunião que vai acontecer na casa da sua tia, né? E vai ser numa quarta-feira. Aí eu falei, senhora, tá bom, pode deixar, que se der eu vou. Mas no meu coração eu dizia, eu não vou. Nessa época eu já trabalhava como representante comercial, como vendedor. E exatamente naquela quarta-feira, que iria ter a reunião no lar da minha tia, eu simplesmente saí para vender, não vendi nada. Eu olhei no relógio, era 13 horas. Eu falei, rapaz, tá estranho. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar um pulinho lá naquela reunião. E eu fui na reunião. E quando eu cheguei naquela reunião, irmãos, uma coisa que eu não conseguia entender era a Bíblia. Eu fazia uma salada tão grande na minha cabeça, porque eu não sabia, quando eu abri a Bíblia, se Deus estava falando com aquele homem que escreveu, se aquele homem estava falando com Deus, se Deus queria falar comigo. Então assim, não havia prazer na leitura. Quando você tenta alguma coisa que você não entende, você larga de lado, você acha que é chato. Isso aqui é muito chato. E aí o que aconteceu? Aquele dia que aquela senhora mandou abrir a Bíblia, né? Ela começou a ler, e quando ela começou a ler, ali Deus começou a falar comigo. Eu entendi claramente o que Deus estava querendo dizer. E quando ela começou a discorrer a palavra que tinha sido lido, né? Que havia sido lida, foi exatamente aquilo que eu havia compreendido. Então Deus ali falou comigo. Agora eu vou explicar para vocês por que eu estou dando esse testemunho. Terminada a reunião, as pessoas foram para suas casas e, coincidentemente, essa mulher que estava ministrando na casa da minha tia morava perto de casa, né? Aí as pessoas foram embora e nós, ali na casa da minha tia falou, fazer um cafezinho para a gente conversar, para a gente né? Para vocês tomarem antes de ir embora. E nisso que a minha tia estava fazendo café, essa mulher olhou para mim. Aleluia! Glória a Deus pela vida dela. Essa mulher, ela olhou para mim e falou assim, eu posso orar por você? Aí eu olhei para ela e falei, oração? Claro que pode, né? Oração não faz mal para ninguém. E essa mulher, ela começou a orar. E quando ela começou a orar, irmãos, aleluia, Jesus, ela começou a orar, eu senti algo extraordinário, algo assim, tão profundo. E eu comecei a chorar, eu chorava tanto que eu não conseguia conter minhas lágrimas, e eu soluçava, eu babava, e falava, Jesus, o que está acontecendo? Por que eu estou chorando desse jeito? Essa mulher falou assim, ela terminada a oração, ela chegou e falou assim, meu lindo é por minha conta, né? Ela falou assim, meu querido, você é todo quebrantado, né? Você acho que Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida, né? E eu orei, naquele momento eu chorei bastante. Aí depois que eu parei de chorar, que eu me recompus, eu olhei para essa senhora e falei, minha querida, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu achei tudo muito lindo, né? Eu entendi, talvez pela primeira vez, o que a Bíblia estava dizendo. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora. Eu bebo, eu fumo, eu gosto de dançar, amo dançar, eu amo namorar, né? Então assim, não tenho uma namorada, mas tenho várias namoradas, né? E não tinha nenhuma, para falar a verdade. Então eu falei para ela assim, tudo isso que eu faço, tudo isso que eu estou dizendo para a senhora que eu faço porque eu gosto, me dá prazer, né? E eu não vou largar nada disso para virar crente, colocar uma Bíblia debaixo do braço e ficar indo para a igreja. Para mim não interessa. Então pela primeira vez alguém falou com muita sabedoria comigo. Essa mulher olhou para mim e disse assim, mas quem mandou você largar? Alguém pediu para você largar alguma coisa? Você não gostou do que você ouviu? Você não gostou do que você viu? Eu falei, gostou. Ela falou, continua vindo. Olha a sabedoria dessa mulher. Primeiro um disse que eu ia para o inferno. Aí veio essa mulher, que eu nunca tinha visto, e falou assim, continua vindo.
só continua vindo. Aí eu falei, poxa, que bacana, não preciso largar nada, né? Mas a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. E tudo que eu fazia, eu achava que era certo, eu achava que era prazeroso. Eu passei então a frequentar esses cultos de quarta-feira, né? E a cada vez que eu ia, Deus falava um pouco mais comigo, eu conseguia entender um pouquinho mais das coisas espirituais. Até que teve um dia que essa senhora, eu frequentando essas reuniões todas as quartas, ela me chamou para ir numa vigília. Eu tinha pavor de vigília, porque quando eu era pequeno minha mãe me levava e eu não podia dormir, o pessoal ficava gritando, eu não entendia, queria correr, né? Eu falei, bom, agora eu já sou homem, eu vou nessa vigília com a senhora. Eu falei, se eu estiver cansado, eu vou lá no carro, deito e durmo. Aliás, eu tinha trabalhado o dia inteiro, a vigília era na sexta-feira à noite. Aí eu fui nessa vigília e foi algo assim surpreendente, e é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, a respeito dos dons espirituais, a respeito da manifestação da glória de Deus, do sobrenatural de Deus. E chegando nessa reunião, nós fomos tocados de uma forma tão poderosa. Eu fui batizado com o Espírito Santo, falando em novas línguas, e havia um homem que estava ministrando a palavra naquele dia. Eu, quando olhei para o homem, eu falei assim, nossa, ele é assim meio esquisitinho, né? Porque assim, às vezes, irmãos, a gente julga as pessoas pela aparência, né? E eu, quando olhei para aquele homem, como eu havia trabalhado assim em banco, e aí esse homem, ele tinha o cabelinho batidinho assim, só tinha aquela parte de cima, né? O corte americano, né? Um cortezinho americano, bigodinho ralinho, a calça tava meio pra cima do calcanhar, né? Aí eu dentro de mim, o inconsciente fala, mas é esse rapaz aí que vai pregar hoje, né? E aquele homem subiu no púlpito, e Deus começou a usar aquele homem de uma forma tão extraordinária, assim, coisas que eu não tinha presenciado. Deus usava ele com revelações, Deus usava ele com a manifestação de cura, assim, era algo extraordinário. Eu fiquei extasiado, e eu falei assim, Deus, eu quero isso que esse homem tem, eu preciso disso. E a partir daí, irmãos, a minha vida ela teve uma guinada, né? Eu comecei realmente a entender que eu precisava de Deus, que eu precisava conhecer esse Deus. E aí eu comecei a caminhar com homens de Deus. E nessa caminhada com homens de Deus, eu vi o sobrenatural de Deus acontecer de formas extraordinárias. Quando nós chegávamos, às vezes, numa visita em casa, Deus usava os homens e começava a revelar aquilo que estava acontecendo na vida da outra pessoa. Eu falava, mas Deus, como é que ele sabe disso? Né? E de repente aqueles homens oravam, e de repente o Espírito se manifestava. Aqueles homens oravam assim, a pessoa estava enferma, essa pessoa era curada, essa pessoa depois ela vinha para testemunhar. Aí eu falei, Deus, eu quero isso, eu vou buscar isso. E foi a época que a gente começou a subir para o monte, e eu sempre ouvia falar que quando chegava lá no monte, as pessoas costumavam dizer, né, irmão, o monte é tremendo. Quando você chega no monte, as luzes se acendem, os bichos ficam iluminados, as coisas começam a pegar fogo. Eu falava assim, irmão, e vocês não se queimam? da minha ignorância, mas vocês não se queimam no meio do fogo? Não, irmão, não é bem isso. E eu passei então a frequentar o monte, e assim, curiosidade ou não, o primeiro dia que eu fui, para saber como é que era, o irmão, que hoje também já não está entre nós, que o Senhor o recolheu, o irmão Silvério, esse irmão disse assim, irmãos, estamos começando o primeiro dia da campanha Sara a Nossa Terra, que será uma campanha de 7 sexta-feiras. Eu falei, eita Deus, se eu vi na primeira, agora eu vou ter que vir nas outras 6, né? Eu tinha que vir justo na primeira. Aí então eu comecei a participar, né, dessas subidas ao monte, e era cada dia algo tremendo acontecendo. Então, o porquê que eu quero falar isso? Hoje eu quero falar com você, crente, aleluia, com você que ainda não entendeu o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu começo primeiro falando da minha vida. Quando Deus está falando na palavra dele, a primeira pessoa que ele está falando é comigo. Que a gente tem que ter uma mudança, a gente tem que entender qual que é o nosso papel como cristão, aleluia. E exatamente isso que eu quero falar.